Você acredita em lendas? Naquelas histórias sussurradas ao pé do fogo, sobre criaturas que vagam pela noite, quando a lua cheia rasga o véu da escuridão? Naqueles contos que fazem sua espinha gelar e seus olhos perscrutarem as sombras do seu quarto? Aqui, neste canal, nós não apenas acreditamos, nós as caçamos, mergulhamos nas sombras mais profundas do folclore, nos relatos esquecidos e nas experiências que desafiam a razão. Investigamos os cantos mais escuros do Brasil e do mundo, onde o uivo da besta ainda ecoa. Prepare-se, acomode-se, mas não relaxe demais. Apague as luzes, se tiver coragem. Ou talvez seja mais prudente deixar uma fresta de segurança acesa. Porque, hoje, e em todas as noites que nos reunirmos aqui, vamos explorar os territórios assombrados pelos lobisomens. Eu sou o Troca-Peles, e estas são as histórias que a noite esconde. Você tem coragem de ouvir até o fim? História 1. A herança da Fazenda Assombrada, o velho casarão da Fazenda Lua Negra, no interior de Minas Gerais, sempre foi motivo de cochichos e histórias assustadoras na pequena cidade de São Roque de Minas, localizada nos pés da Serra da Canastra. Abandonada há décadas, a propriedade carregava a fama de ser mal assombrada, um lugar onde sombras dançavam nas janelas empoeiradas e uivos estranhos ecoavam nas noites de lua cheia. Eu, Ricardo Almeida, um jornalista cético de Belo Horizonte, herdei essa fazenda de um tio-avô distante que mal conhecia. E decidi passar um fim de semana lá mais por curiosidade e para avaliar o estado da propriedade do que por acreditar nas lendas locais. Cheguei numa sexta-feira à tarde, o céu já começando a escurecer, com nuvens pesadas que anunciavam tempestade. A estrada de terra que levava à fazenda era precária, e o portão de ferro rangente parecia um aviso para não prosseguir. O casarão, imponente apesar do abandono, erguia-se no topo de uma colina, cercado por árvores retorcidas e um silêncio opressor. A arquitetura colonial, com suas janelas altas e varandas de madeira apodrecida, conferia ao lugar um ar melancólico e sinistro. Com a chave enferrujada que recebi pelo correio, consegui abrir a porta principal, que rangeu como um lamento. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha. Móveis antigos, cobertos por lençóis brancos que pareciam fantasmas, pontuavam os cômodos escuros. O ar era pesado, carregado com o cheiro de mofo e de algo mais, algo selvagem, quase animal. Ignorei a sensação de desconforto, atribuindo-a a sugestão causada pelas histórias que ouvira. Decidi começar a exploração pelo escritório do meu tio-avô. Entre pilhas de papéis amarelados e livros roídos por traças, encontrei um diário antigo, com capa de couro gasta. As páginas, escritas com uma caligrafia elegante mas trêmula, narravam a história da família Almeida e sua ligação com a fazenda. No início, eram relatos sobre colheitas, negócios e a vida rural. Mas à medida que avançava na leitura, o tom mudava. Meu tio-avô começou a descrever eventos estranhos, animais da fazenda aparecendo mortos de forma brutal, com ferimentos que não pareciam de predadores comuns, vultos vistos rondando a propriedade nas noites de lua cheia, e um medo crescente que parecia se infiltrar nas paredes do casarão. Ele mencionava uma maldição de família, uma herança de sangue que se manifestava a cada geração, ligada às fases da lua. Numa das últimas entradas, datada de uma noite de lua cheia há mais de 30 anos, ele escreveu com desespero: "A transformação está vindo. A sede é incontrolável. Não consigo mais lutar contra a besta interior. Que Deus tenha piedade da minha alma e proteja quem cruzar meu caminho esta noite. A lua negra cobra seu preço." Fechei o diário, o coração acelerado. Aquilo não podia ser real. Era apenas o delírio de um velho solitário sugestionado pelas lendas locais. Tentei me convencer disso, mas a atmosfera do casarão parecia ter ficado ainda mais pesada. Lá fora, a tempestade começou, com raios iluminando brevemente os cômodos escuros e trovões que faziam as janelas tremerem. Decidi passar a noite ali, afinal, era o herdeiro. Acendi uma lareira na sala principal, usando lenha velha que encontrei num canto. O fogo trouxe algum conforto, mas não dissipou a sensação de estar sendo observado. Cada rangido da madeira velha, cada golpe de vento nas janelas, me deixava tenso. Por volta da meia-noite a tempestade diminuiu, mas a lua cheia conseguiu romper as nuvens, banhando a paisagem com uma luz pálida e fantasmagórica. Foi quando ouvi um arranhar na porta dos fundos, que dava para a mata densa atrás do casarão. Inicialmente, pensei ser um galho de árvore ou algum animal pequeno, mas o som se repetiu, mais forte e insistente. Parecia que algo queria entrar. Peguei um atiçador de ferro da lareira, minha única arma improvisada, e caminhei lentamente até a porta dos fundos. O som parou. Espiei pela fresta da janela empoeirada ao lado da porta. Não vi nada,
apenas as árvores balançando com o vento e a luz prateada da lua no chão molhado. Quando estava prestes a me afastar, ouvi um rosnado baixo gutural vindo do lado de fora. Gelei. Não era um cachorro, nem qualquer animal que eu conhecesse. Era um som primitivo, cheio de fúria contida. Recuei devagar, o coração martelando no peito. Então a porta começou a tremer sob golpes violentos. A madeira velha estalava, ameaçando ceder. Gritei, perguntando quem estava ali. Mas a única resposta foram rosnados mais altos e golpes mais fortes. A fechadura enferrujada não resistiria por muito tempo. Corri de volta para a sala principal, pensando em fugir pela porta da frente. Mas ao chegar lá, vi algo que me paralisou. Pela janela ampla da sala, banhada pela luz da lua, vi uma figura parada no jardim. Era alta, curvada, coberta por pelos escuros que brilhavam com a umidade da chuva recente. Tinha um focinho alongado, presas expostas num rosnado silencioso, e olhos amarelos que pareciam queimar na escuridão, fixos em mim. Um lobisomem, igual às descrições do diário, igual às lendas. Ele estava ali do lado do fora. Olhei ao redor, procurando uma saída, uma arma, qualquer coisa. Lembrei-me de uma espingarda velha que vira pendurada na parede do escritório. Corri até lá, arranquei a arma do suporte e procurei por munição nas gavetas, encontrando alguns cartuchos antigos. Carreguei a espingarda, as mãos tremendo tanto que quase derrubei os cartuchos. Voltei para a sala no momento em que a porta dos fundos finalmente cedeu com um estrondo, revelando outra criatura idêntica à que estava no jardim. Ela entrou na casa, farejando o ar, os olhos fixos em mim. Não hesitei. Apontei a espingarda e atirei. O tiro ecoou pelo casarão, e a criatura urrou de dor, recuando alguns passos, mas não caiu. Parecia mais furiosa do que ferida. Ela avançou novamente, e eu atirei mais uma vez, acertando-a no peito. Desta vez ela cambaleou e caiu, imóvel. Mal tive tempo de respirar aliviado quando ouvi o som de vidro quebrando. A criatura do jardim havia arremessado algo contra a janela da sala. Estilhaçando-a, ela agora tentava entrar pela abertura. Recarreguei a espingarda rapidamente. Mirei e atirei antes que ela conseguisse entrar completamente. O impacto a jogou para trás, de volta ao jardim. Corri até a janela quebrada, pronto para atirar novamente se ela se levantasse. Mas ela permaneceu caída. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto os tiros e rosnados. Eu estava ofegante, coberto de suor frio, adrenalina pulsando nas veias. Olhei para as duas criaturas caídas. Sob a luz da lua, seus corpos começaram a mudar. Os pelos recuaram, os focinhos encolheram, as garras se retraíram. Em poucos minutos, onde antes havia bestas, agora jaziam os corpos nos de dois homens, ambos com feições que vagamente lembravam as fotos antigas da família Almeida que eu vira no escritório. Eram meus parentes. A maldição era real. A herança de sangue não era apenas a fazenda, mas a licantropia. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, a espingarda no colo, observando os corpos e a lua que lentamente se movia pelo céu. Ao amanhecer, enterrei os corpos nos fundos da propriedade, num canto esquecido do antigo cemitério da família. Limpei o sangue e os destroços o melhor que pude, tranquei o casarão e fui embora da fazenda Lua Negra, decidido a nunca mais voltar. Vendi a propriedade por uma ninharia para uma empresa madeireira, sem mencionar nada sobre o que havia acontecido ou sobre o diário que levei comigo. Tentei retomar minha vida normal, meu trabalho, meu ceticismo, mas algo mudou dentro de mim naquela noite. Às vezes, quando a lua tá cheia, sinto uma inquietação estranha, um calor que sobe pela espinha, uma fome que não é de comida. Olho para minhas mãos e quase espero ver garras surgindo. Leio e releio o diário do meu tio-avô procurando respostas, procurando uma cura que ele nunca encontrou. A maldição não se manifestou completamente em mim ainda, mas sinto que é uma questão de tempo. A herança da fazenda Lua Negra corre no meu sangue. E temo a noite em que a besta interior finalmente despertará. Se algum dia você passar pela Serra da Canastra e ouvir uivos estranhos vindos das ruínas de uma velha fazenda abandonada, não se aproxime. Pode não ser apenas o vento ou um animal selvagem. Pode ser a maldição da família Almeida, ainda viva, ainda faminta, esperando pela próxima lua cheia. História 2. O segredo da Vila dos Pescadores. A pacata Vila da Maré. Um pequeno vilarejo de pescadores espremido entre o mar agitado e a densa Mata Atlântica no litoral sul do Rio de Janeiro, nunca aparecia nos noticiários. Seus habitantes, gente simples e reservada, viviam da pesca e do pequeno turismo, alheios ao ritmo frenético das grandes cidades. No entanto, nos últimos meses, um padrão sombrio começou a emergir. Turistas e moradores locais desapareciam sem deixar rastros, sempre durante as noites de lua cheia. A polícia local, com recursos limitados, tratava os casos como afogamentos ou pessoas que se perdiam na mata. Mas a frequência e a coincidência com o ciclo lunar levantavam suspeitas. Meu nome é Laura Neves, sou repórter investigativa freelancer, sempre em busca de histórias que vão além da superfície. Atraída pelos rumores e pela falta de respostas oficiais,
decidi ir até a Vila da Maré para investigar por conta própria. Aluguei um pequeno quarto na única pousada do vilarejo. Um lugar simples, mas acalorado, administrado por Dona Iris, uma senhora de olhar penetrante e poucas palavras. Nos primeiros dias tentei conversar com os moradores, mas encontrei uma barreira de silêncio e desconfiança. Ninguém queria falar sobre os desaparecimentos. Mencionavam o mar perigoso, as trilhas traiçoeiras da mata, mas evitavam qualquer conexão com a lua cheia ou com algo sobrenatural. Apenas um velho pescador chamado Seu Juca, conhecido por suas histórias fantásticas e pelo consumo excessivo de cachaça, me deu alguma atenção. A lua cheia traz a besta, moça. Ele me disse numa tarde, sentado no cais remendando suas redes. Não é onça, não é cobra, é coisa mais antiga, que vive aqui desde antes do homem branco chegar. Eles protegem a vila, mas cobram seu preço quando a fome aperta. Ignorei suas palavras como delírios de bêbado, mas a menção a uma besta e a um preço ficou na minha mente. Continuei minha investigação, focando nos locais dos últimos desaparecimentos. Um deles foi um jovem surfista carioca, visto pela última vez numa praia mais afastada, conhecida como Praia das Conchas. Durante a lua cheia anterior, decidi ir até lá. A Praia das Conchas era isolada, acessível apenas por uma trilha íngreme que cortava a mata. Chegando lá, encontrei uma enseada de beleza selvagem, mas com uma atmosfera pesada. Enquanto examinava a areia perto da linha da maré, encontrei algo que a polícia aparentemente não notou. Pegadas. Iram grandes, disformes, parte humanas, parte caninas, afundando profundamente na areia molhada como se algo muito pesado tivesse caminhado por ali, e, misturado às algas e conchas, encontrei um pedaço de tecido rasgado, que parecia ser da bermuda que o surfista usava, segundo a descrição dos seus amigos. Fotografei tudo e coletei o pedaço de tecido. Enquanto voltava pela trilha, já ao entardecer, tive a nítida sensação de estar sendo seguida. Ouvi galhos quebrando na mata ao meu lado, e um rosnado baixo que fez meu sangue gelar. Acelerei o passo, o coração disparado, e só me senti segura quando cheguei de volta à área mais movimentada da vila. Naquela noite a lua estava quase cheia. Da janela do meu quarto na pousada eu observava o mar prateado e a movimentação estranhamente silenciosa na vila. Muitos moradores pareciam se recolher cedo, trancando portas e janelas. Dona Iris, a dona da pousada, bateu à minha porta. Moça, noite de lua quase cheia não é boa para andar por aí, ela disse, com uma seriedade incomum. Fique aqui dentro e tranque bem a porta e a janela. O mar fica bravo. E a mata? A mata tem seus segredos. Sua advertência, somada ao que eu vira na praia e a sensação de perseguição na trilha, me deixou apreensiva. Decidi seguir seu conselho, mas não consegui dormir. Fiquei observando a vila pela janela. Por volta da meia-noite vi figuras se movendo nas sombras das ruelas estreitas. Eram homens da vila, pescadores que eu reconhecia, mas havia algo diferente neles. Caminhavam de forma estranha, quase furtiva, em direção à mata. No dia seguinte a lua estaria cheia. A tensão na vila era palpável. Ninguém saía para pescar. As poucas lojas fecharam mais cedo. Turistas que ainda estavam por lá foram aconselhados a ir embora ou a permanecer em suas pousadas. Decidi que precisava descobrir o que acontecia na mata durante a noite de lua cheia. Equipada com uma câmera com visão noturna, uma lanterna potente e um canivete suíço, esperei o anoitecer e segui discretamente o mesmo caminho que vira os homens tomarem na noite anterior. A trilha entrava na mata fechada, e logo a escuridão se tornou quase total, quebrada apenas pela luz prateada da lua cheia que filtrava por entre as copas das árvores. Após cerca de 1 hora de caminhada, comecei a ouvir sons estranhos. Cânticos guturais, tambores rústicos e uivos longos e arrepiantes que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Segui os sons com cautela, até chegar a uma clareira escondida no coração da mata. O que vi ali desafiava qualquer explicação lógica. Uma fogueira enorme ardia no centro da clareira, iluminando uma cena macabra. Cerca de 20 figuras dançavam ao redor do fogo. Não eram totalmente humanas. Seus corpos estavam em diferentes estágios de uma transformação grotesca. Alguns tinham pelos crescendo pelo corpo, focinhos se alongando, garras surgindo nas mãos. Outros já pareciam mais bestas do que homens. Criaturas híbridas de pesadelo, com olhos brilhando em vermelho ou amarelo sob a luz da lua e do fogo. Eles uivavam, rosnavam e se moviam numa dança frenética e primitiva. No centro do círculo, amarrado a um totem de madeira rústico, estava homem, um turista que eu vira na vila mais cedo, agora apavorado, chorando e implorando por sua vida. Era ritual. Seu Juca estava certo. A besta cobrava seu preço. Fiquei escondida atrás de uma moita, filmando tudo com a câmera, as mãos tremendo incontrolavelmente.
Reconheci alguns dos rostos semi-transformados. Eram pescadores da vila, homens que me serviram café, que me deram informações evasivas. A comunidade inteira parecia fazer parte daquilo. De repente, uma das criaturas mais transformada que as outras parou de dançar e farejou o ar. Sua cabeça se virou lentamente na minha direção. Seus olhos amarelos encontraram os meus na escuridão. Ela soltou um rosnado baixo e apontou na minha direção. O pânico tomou conta de mim. Saí correndo pela mata, sem me importar com a trilha, apenas tentando escapar. Podia ouvir as criaturas me perseguindo, seus passos pesados e rosnados cada vez mais próximos. Galhos arranhavam meu rosto e braços, raízes me faziam tropeçar. Mas o medo me impulsionava. Consegui chegar de volta à vila, ofegante e apavorada. Corri para a pousada, tranquei a porta do meu quarto e me encolhi num canto, esperando que eles arrombassem a porta a qualquer momento. Mas nada aconteceu. A noite passou numa vigília aterrorizante, ouvindo os uivos distantes na mata. Ao amanhecer, arrumei minhas coisas às pressas. Quando abri a porta para sair, dei de cara com Dona Iris. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos tinham um brilho amarelado que eu não vira antes. Você viu que não devia, moça? Ela disse, a voz calma, mas ameaçadora. O segredo da vila deve ser protegido. É a nossa sobrevivência. A besta nos protege do mundo lá fora, mas precisa ser alimentada. Percebi que ela também era uma deles. Talvez todos na vila fossem. Não respondi. Apenas passei por ela e corri para o meu carro. Dirigi para fora da Vila da Maré o mais rápido que pude, sem olhar para trás. O cartão de memória da câmera guardado em segurança. Entreguei as filmagens e meu relato completo para as autoridades estaduais e para um grande jornal. A história causou um rebuliço. Uma força-tarefa foi enviada à Vila da Maré. Encontraram a clareira do ritual, vestígios de sangue e ossos humanos. Mas os moradores negaram tudo. Não havia provas concretas que ligassem os habitantes aos desaparecimentos ou às criaturas que filmei. A qualidade da imagem noturna e a natureza fantástica do evento dificultaram a ação legal. A Vila da Maré foi isolada por um tempo, mas logo a atenção da mídia diminuiu. E a vida lá parece ter voltado ao normal. Ou quase. Dizem que os desaparecimentos pararam, mas que a vila se tornou ainda mais fechada e hostil a estranhos. Eu nunca mais voltei àquele lugar. Mudei de cidade, troquei de número. Mas sei que eles sabem quem eu sou. Sei que o segredo da Vila dos Pescadores ainda está lá, escondido na mata, esperando a próxima lua cheia. E temo que um dia a besta venha cobrar o preço por eu ter revelado seu segredo ao mundo. História 3. A trilha dos uivos na Chapada. A imensidão selvagem da Chapada Diamantina, na Bahia, sempre exerceu um fascínio sobre mim. Como biólogo especializado em fauna noturna, aquele santuário ecológico representava um laboratório a céu aberto, repleto de espécies raras e mistérios a serem desvendados. Em julho passado, organizei uma expedição de uma semana com mais 2 colegas, a geóloga Carla e o fotógrafo de natureza Beto, para acamparmos numa área remota do Parque Nacional, conhecida pelos locais como Vale das Almas Uivantes. O nome, claro, era folclore, mas a região era famosa por seus cânions profundos, grutas inexploradas e, segundo lendas antigas, pela presença de criaturas que não pertenciam a este mundo. Montamos nosso acampamento base próximo a uma cachoeira isolada, longe das trilhas turísticas. Nosso objetivo era instalar armadilhas fotográficas e realizar observações noturnas. Os primeiros 2 dias transcorreram sem incidentes, exceto pela sensação constante de estarmos sendo observados, algo comum em ambientes selvagens. Registramos a presença de jaguatiricas, tatus e até um raro lobo-guará, o que já tornava a expedição um sucesso. Na terceira noite, porém, as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos ao redor da fogueira, analisando as fotos do dia, quando ouvimos o primeiro uivo. Não era o som agudo e melancólico do lobo-guará que conhecíamos. Era algo mais profundo, gutural, carregado de uma angústia quase humana, que ecoou pelos paredões rochosos do vale. Beto, sempre o mais impressionável, ficou pálido. Carla tentou racionalizar, sugerindo que poderia ser um bugio ou o eco distorcendo o som de um animal comum. Eu, embora intrigado, concordei que deveríamos investigar pela manhã. Mas os uivos continuaram intermitentes, vindos de diferentes direções, como se algo estivesse nos cercando. Por volta das 2 horas da manhã, ouvimos um som de galhos quebrando muito perto do acampamento. Pegamos nossas lanternas mais potentes e saímos das barracas. Apontamos os feixes de luz para a escuridão da mata, mas não vimos nada além das sombras dançantes das árvores. Contudo, o cheiro no ar havia mudado. Odor forte, almiscarado selvagem, pairava ao nosso redor. Na manhã seguinte, encontramos pegadas enormes ao redor do acampamento. Eram definitivamente canídeas, mas muito maiores do que as de qualquer lobo-guará. Pareciam pegadas de um lobo gigante ou algo pior. Carla, geóloga,
Analisou a profundidade e o espaçamento das pegadas, concluindo que pertenciam a um animal extremamente pesado e com passadas largas, bípede em alguns trechos, quadrúpede em outros. Beto fotografou tudo, visivelmente abalado. A tensão entre nós era palpável. Decidimos desmontar o acampamento e seguir a trilha de volta à civilização mais próxima, a pequena vila de Caeté-Açu, a um dia de caminhada. Enquanto arrumávamos nossas coisas, ouvimos os uivos novamente, desta vez mais próximos, como se a criatura estivesse nos observando da borda da mata. A caminhada de volta foi tensa. Seguíamos em fila indiana, em silêncio, atentos a qualquer movimento ou som. A floresta parecia mais densa, mais escura. Várias vezes tivemos a impressão de ver vultos se movendo entre as árvores, acompanhando nosso progresso. O cheiro almiscarado voltava esporadicamente, trazido pelo vento. Ale and Tardeza. Chegamos a um trecho estreito da trilha, um desfiladeiro com paredões rochosos de ambos os lados. Foi então que ouvimos um rosnado alto vindo da nossa frente. Paramos imediatamente. No final do desfiladeiro, bloqueando a passagem, estava a criatura. Era maior do que qualquer lobo que eu já vira ou estudara. Facilmente com mais de 2 metros de altura sobre as patas traseiras, coberta por uma pelagem espessa e cinzenta, com músculos ondulando sob a pele. O focinho era alongado, cheio de presas amareladas, e os olhos eram o mais assustador. Brilhavam com uma inteligência maligna, vermelhos como brasas, fixos em nós. Não era um animal. Era um lobisomem, saído diretamente das lendas que eu sempre ignorei. Beto gritou e tentou correr de volta, mas outra criatura idêntica surgiu atrás de nós, bloqueando a rota de fuga. Estávamos presos no desfiladeiro, entre duas bestas famintas. Carla sacou seu facão de geólogo, uma lâmina robusta, mas que parecia insignificante diante das criaturas. Eu peguei meu spray de pimenta para ursos, uma última e desesperada tentativa de defesa. Beto estava paralisado, a câmera esquecida pendurada no pescoço. The creature in front advanced slowly, its claws scraping against the rock floor. The air filled with its guttural growls. Carla stood her ground, brandishing the machete. She yelled, her voice trembling but determined. A criatura da frente avançou lentamente, suas garras raspando no chão de pedra. O ar se encheu com seus rosnados guturais. Carla manteve sua posição, brandindo o facão. Fique para trás. Ela gritou, a voz trêmula, mas determinada. O lobisomem não deu atenção. Com uma velocidade surpreendente, ele saltou sobre Carla. Ela conseguiu desferir um golpe com o facão, atingindo o ombro da criatura, que urrou de dor e raiva. Mas o impacto do ataque a derrubou. Antes que eu pudesse reagir, a criatura cravou suas presas no pescoço de Carla. Seu grito foi interrompido abruptamente. Beto finalmente saiu do torpor e começou a correr, tentando escalar a parede rochosa do desfiladeiro. A segunda criatura que estava atrás de nós perseguiu-o com agilidade assustadora, agarrando sua perna e puxando-o para baixo. Ouvi os gritos de Beto e o som de ossos quebrando antes que o silêncio caísse novamente. Fiquei sozinho, encarando a primeira criatura, que agora se erguia do corpo de Carla, o focinho coberto de sangue. Ela me olhou, os olhos vermelhos fixos nos meus. Sabia que era o meu fim. Fechei os olhos esperando o ataque. Mas em vez de dor, ouvi um som diferente. Um assobio agudo vindo de cima do desfiladeiro. A criatura também ouviu, erguendo a cabeça e rosnando na direção do som. Então algo atingiu o lobisomem no flanco, uma flecha com a ponta em brasa. A criatura urrou e cambaleou. Outra flecha a atingiu, desta vez no peito. Ela caiu de joelhos, tentando arrancar as flechas, mas parecia enfraquecer rapidamente. Olhei para cima e vi uma figura parada na borda do paredão rochoso, um homem idoso com trajes rústicos, segurando um arco. Ele fez um sinal para mim, apontando para a saída do desfiladeiro. Aproveitei a distração da criatura ferida e corri. Passei pelo corpo de Beto sem ousar olhar, e continuei correndo pelo desfiladeiro, sem olhar para trás. Corri até minhas pernas falharem, até meus pulmões arderem. Corri até chegar às primeiras luzes da vila de Caeté-Açu, onde desmaiei na entrada da pequena pousada. Quando acordei, contei minha história às autoridades locais e aos funcionários do parque. Eles ouviram com ceticismo, atribuindo tudo ao estresse, à desidratação e talvez a um ataque de onça. Organizaram uma busca, mas encontraram apenas alguns vestígios de sangue e as pegadas estranhas, que logo foram apagadas pela chuva. Os corpos de Carla e Beto nunca foram encontrados. Nunca mais voltei à Chapada Diamantina. Abandonei minha carreira de biólogo de campo. As imagens daquela noite, os uivos, os olhos vermelhos, os gritos dos meus amigos, me assombram todas as noites. Às vezes me pergunto sobre o velho arqueiro que me salvou. Seria ele um eremita local? Um caçador? Ou talvez um guardião antigo protegendo os segredos mais sombrios da Chapada? Não sei as respostas. Só sei que o Vale das Almas Uivantes faz jus ao seu nome.
e que algumas lendas não deveriam ser investigadas de perto. Se você ouvir uivos estranhos ecoando pelos cânions da Chapada Diamantina numa noite de lua cheia, não tente descobrir o que são, apenas corra. Corra pela sua vida.